Você precisa entender e se ponhar na posição em dizer: o vento vai chegar, é claro, as ondas vão começar a mexer, eu vou entrar no deserto, ou eu vou ser jogado num poço, alguma coisa vai acontecer. Antes de ele contar o sonho, ele está indo atrás dos irmãos. Só que quando ele está indo, os irmãos deparam com ele e diz: ó, lá vem um sonhador. Ali eles pegam ele e jogam no poço. Por que joga ele no poço? Não venderia ele primeiro? Porque o poço simboliza uma humilhação. Deus tem que te quebrar. É difícil usar essa palavra. Deus tem que te colocar para baixo. Deus tem que te humilhar, para depois Deus te honrar. Para Deus me honrar, eu tive que ficar morando dentro de um carro. Para Deus me honrar, eu precisei perder o carro que eu morava dentro. As minhas roupas sujas ficavam dentro do carro. E eu falei: como que eu vou trabalhar agora? Eu estava sem trabalho, e quando eu entrei numa empresa, apóstolo, a empresa fazia parte do banco que eu devia. E se o dinheiro caísse lá, eles pegariam meu dinheiro, porque eu estava devendo para o banco. Falei: Senhor, aonde eu fui parar? O que eu vou fazer? Só que a promessa foi dada. Você precisa confiar na promessa. E agora esse jovem, ele está tendo 2 sonhos. Deus mostra para ele no secreto. Primeiro Deus vai mostrar para você, não vai mostrar para outros, ou para os irmãos. Por isso que tem crente que fala assim: o Senhor não falou comigo hoje, porque Deus quer falar com você no secreto. Só você está entendendo a palavra. Todo mundo está ouvindo, mas só você entende o que o Pai está falando. Entendeu isso? Todos estão ouvindo eu falar, mas só você entende o particular que Deus tem com você. A palavra principal que Deus quer falar com você, só você sabe. Ele teve um sonho, primeiro, da terra. Ele não poderia ter o primeiro sonho do céu, porque senão a Bíblia falava que ele tivesse sonhado com as estrelas e com a lua. Primeiro a Bíblia fala que ele sonhou com os feixes de trigo. Então você também precisa sonhar. Quando o sonho é realizado aqui embaixo, isso faz parte com aquele lá de cima. Irmão, porque tem crente? Por que eu estou falando isso? Porque tem crente que não sonha. Se o Senhor me dá não falando mal, irmãos, queira me entender. Se o Senhor me dá um carro velho, eu não vou nem ligar. Tá bom, eu sou humilde. Aí Deus dá o carro velho quebra na porta da igreja, reclama. Aí o irmão falou: você está andando com um carro velho, cara. Se você está andando com um carro novo, fica bravo com o irmão. Mas o que você pediu? O que era o seu sonho? O seu sonho era ter um carro velho. Deus vai te dar um carro velho. Tem gente que quer andar com coisas velhas. Tem gente que gosta de andar com trapo. E se Deus tirar o trapo dele, ele fica brabo. Ele reclama com Deus. Isso é realidade, irmãos. O que vocês precisam, o que ele falou? Vocês vão comer o melhor da terra, vocês não vão ficar comendo ovo direto, não, calma. Vocês talvez estão no processo do poço, mas vocês vão sair do poço. Talvez nós estamos no processo da venda, mas nós vamos chegar no trono. Então nós precisamos entender isso. Ele sonhou, mas quando ele sonha, ele não conta aos irmãos. Ele se permanece calado, fechado. Só que após ele ter recebido essa revelação, irmãos, vamos usar aqui uma palavra, a ponto dele dizer o sonho.
Será que talvez ele não estava entendendo o que Deus tinha para ele? Que tem crente, irmão, que em vez de procurar o líder, ou talvez até o profeta que revelou, eu não entendi o que Deus quis dizer. O que Deus quis dizer? Eu não entendi a revelação. Eu não entendi a profecia. Sabe o que ele faz? Ele sai do culto, ele paga até um lanche para o camarada. Vamos comer um lanche? O convidado fica até surpreso, né? Fala, meu Deus, ele me chamando para comer lanche. Daí ele chega no lanche, ele pega o lanche, paga o lanche para o camarada e começa a contar o sonho. Achando que ele vai conseguir revelar o sonho dele. E vai interpretar o sonho dele. Ou talvez vai interpretar aquilo que Deus falou através do profeta no culto. Irmão, se você não entendeu o que Deus quis dizer, no final do culto, procura o líder ou procura o profeta e diz, eu não entendi. Porque aquele que foi usado como instrumento para profetizar na tua vida, ele não vai criar inveja de você, porque ele sabe o que Deus falou. Agora, se você procurar uma pessoa que não foi direcionada por Deus, você vai colocar os seus sonhos por água abaixo. E você não vai conseguir mais pegá-lo. Porque se aquela pessoa que Deus usou fosse ter inveja naquilo que Deus ia fazer na tua vida, Deus não usava ela. Deus usava sequer até uma mula dentro do culto. Põeva um cachorro aqui dentro e usava. Mas se ele usou aquele profeta, porque aquele profeta não ia ter inveja do que Deus vai fazer na tua vida. Mesmo que for maior do que Deus fez na vida dele, ele não vai criar inveja de você. Só que agora ele começa a contar. Talvez o sonho era algo mais difícil de ser interpretado, e é. Talvez Deus mostre para a gente em um sonho uma coisa e acontece outra. Isso já aconteceu, isso é fato. Só que talvez ele contando o sonho, eu vou contar para a minha família, pessoas próximas. Ele nunca imaginava que os próprios irmãos o venderiam. E ele começa a contar, não o seu sonho celestial, o seu sonho terreno. Porque no versículo 7, escuta o que eu vou contar, o sonho que tive. Ele manda os irmãos escutar, mas não manda os irmãos falar e nem agir. Ele manda os irmãos escutar. Os irmãos falam e agem, vamos matar. Tem hora de falar, tem hora de agir e tem hora de escutar. Tem crente que não gosta de escutar, só gosta de falar. Tem crente que não escuta para aprender, não senta para aprender e depois quer falar. Vai falar o quê que você nunca aprendeu? Não senta para ouvir a palavra, depois quer falar o quê? Depois o irmão chega lá e fala, que palavra foi lá? Ah, não sei não, acho que nós não tem uma campanha lá do sonho. Que sonho? Ah, também não sei. Por quê? Porque não está apto para escutar. Estava apto para vir aparecer. Se você vem para aparecer ou querer oportunidade, irmão, cai fora. Estamos aqui para escutar, primeiramente, o que Deus quer falar, não o que nós quer fazer. Ele manda os irmãos escutar, porém não escuta. Sonhei que estava no campo, ele não estava na casa. Deus não queria ele na casa, Deus queria ele no campo. Ele sonha no campo, um local apto para ele fazer algo que Deus teria na vida dele. Por quê? Porque na casa, pregador, porque na casa iria tampar a visão dele. A casa, as quatro paredes, não ia deixar ele observar e ver o que Deus tinha no futuro para ele. Por quê? Porque quando Deus aparece para Abraão, Deus diz, Abraão, sai para fora. Porque Abraão estava começando a questionar Deus por causa de um filho. Aí Deus diz, Abraão, cai para fora e olha para o céu e conte a estrela se há que pode. Abraão olhou e diz, eu não consigo contar. Deus falou, disseste bem
visão ampla e para você enxergar o que Ele tem. Deus mostra para ele no campo o que Deus tinha para ele. Você acha que Deus te chamou para ficar sentado? Ou você acha que Deus te chamou para ficar dentro de casa? Porém, uns ficaram, né? Mas você que está no campo, você vai receber o que Deus tem para você. Quem crê? Ele estava no campo amarrando o trigo. Você imagina um jovem no meio do campo amarrando o trigo. Ele estava, ao mesmo tempo, ele estava trabalhando. A Bíblia diz que ele estava amarrando. Sozinho. E ele deixava os feixes do lado. Deixava um aqui, amarrava um, deixava ali. Amarrava outro, deixava lá. Amarrava outro, deixava lá. Ele foi fazendo um círculo. Só que ao ponto dele deparar que um feixe foi se levantando. Ele estava amarrando mais no meio do círculo e hoje começou a se levantar um, começou a se levantar outro. Olha os levantes. Ô Senhor, eu estou no campo e começou a se levantar contra a minha vida. É verdade, vão se levantar mesmo, estão se levantando. Enquanto você está trabalhando, estão se levantando. Entendeu não? Tá, vou repetir. Enquanto você trabalha amarrando feixe, muitos vão se levantar. Porque aquilo que eles não fez, você tomou a frente e fez. Então eles vão se levantar contra você que está fazendo. Os feixes estão se levantando, agora ele para, fazendo uma conjectura e começa a observar os feixes. Para onde eles vão? Ele se aproxima. Aqui está ele está amarrando outro feixe. Os que se levantou se aproxima dele. Ele começa a observar e dizer, por que ele está se aproximando? Aí eu te pergunto, essa amizade, por que ela está se aproximando, se não se aproximou outrora, e agora está se aproximando, por quê? Aí eu te pergunto, por quê? Será que ele aproxima perto de você pelo que você tem, outra vez até pelos seus sonhos? Você já viu, nós como crentes, cristãos, nós não temos nada, porque tudo pertence a ele. Mas mesmo nós não tendo nada, aqui na terra tem gente que tem inveja da gente. Só pelo chamado, que nem foi nós que nos deu. Tem gente que olha para você e fala assim, ele não tem nenhuma bicicleta, mas eu tenho inveja dele. Ela não tem nenhuma roupa sequer bonita para ir para o culto, mas eu tenho inveja dela. Por quê? O que nós temos para causar inveja? Se isso não pertence a nós, pertence a um maligno. E quando esses feixes vão chegando perto dele, ele começa a observar e vão ver os feixes se dobrando. Ele se sentiu pequeno nesse momento, para algo muito grande. Você se sente pequena para o que Deus tem na sua vida. Por que Deus só faz promessa grande? Me responde uma coisa. Ninguém que está aqui, Deus prometeu coisa pequena. Não. Eu vou fazer isso na tua vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí você olha e fala, Senhor, para quê? Ou por quê? Fica uma pergunta em nós. E a última que não quer se calar. Será? Nós não conseguimos sonhar pequeno, nós somos ser humano. Que todo o meu eu caia para baixo, mas eu quero usar a palavra, tá? Para dizer alguns testemunhos. Sempre a gente quer mais. Eu tinha um carro, né? Um Fuso, aí falei, Deus, quero trocar. Carro comprei o carro há 4 meses, quero uma caminhoneta. Aí Deus deu a caminhoneta. Aí falei agora, vim até conversando, falei, amor, vai mandando pro cara aí.
Ah, Senhor, eu quero trocar. Nada está bom para nós. Isso eu estou falando de mim. Então, irmãos, nós precisamos entender que quando aquele fez se dobrou diante dele, ele se achou pequeno para o que Deus tinha na vida dele. Por que eles estão se dobrando diante de mim? O que eu tenho de importante? Deus está dizendo, vão se aproximar pessoas de você, perto de você. Depois que Deus fizer na vida de você, hoje você se sente só. Mas depois que Deus fazer o que Ele tem para fazer na vida de vocês, vão se aproximar tantas pessoas. Só não vão se dobrar porque o coração do homem tem pedra dentro do coração dele, ele não se dobra, mas ele se aproxima disfarçado de ovelha, mas é lobo. Não estava com vocês nos dias que vocês estavam sozinhos. No poço só um se precipitou, não foi? Tira ele daí, não deixa ele aí, vende ele. Os outros, deixa ele no poço. Esse um simboliza Deus, que nunca vai te abandonar em plena situação que você estiver. Pode estar sem dinheiro, ele vai estar ali. Pode não ter carro bom, ele vai estar ali. Pode não ter casa boa, ele vai estar ali. Eles se dobram diante dele. Após ele ter esse sonho, vamos na Bíblia, né? Que é muito bom. E do versículo 8. Então os irmãos perguntaram, quer dizer que você ser nosso rei? Ou melhor dizendo, vai ser o nosso rei? Os irmãos interpretam, mas o que ele falou outrora? Para escutar, não é para falar. Então, se ao ponto de uma pessoa, você dizer para ela, escuta o que eu vou lhe dizer, ela atropela a sua palavra, não espera você dizer, irmão, cai fora dessa pessoa. Porque se ela não espera você falar, ela nunca vai falar, nunca vai agir, ou nunca vai fazer aquilo que você está falando. Deus está falando para ela fazer algo, ela não faz, depois ela quer que o sonho seja realizado. Como vai ser realizado? Deus está mandando dizer nesse momento, é para a gente escutar o que Ele falou. O que Ele falou para você? O que Ele falou para vocês? Que Ele vai fazer, que Ele vai realizar, que vocês vão chegar, que vocês não vão parar, não vão retroceder. É para escutar. Só que nós escuta aqui, depois nós esquecemos, pelos problemas que depois daquela porta nos pega. Parece que um já entra, mas uns fica. Passa na porta, deixa a mala. Problema, dificuldade, conta, filho, parente, tudo deixa na porta. Tem uns que já entram para dentro, aí tira a atenção da palavra. Mas tem outros que saem ali, ó, e pega a mala. A mala já está no chão, já está jogada. Deus está dizendo, filho, nem olha para aquilo ali, vai embora. O dia da manhã pertence a quem? A própria palavra diz, vive o hoje, o amanhã pertence a Ele. Agora Ele vai dizer, os irmãos, cria ódio dentro dos irmãos, pela uma simples palavra, tive um sonho. Vou criar ódio por causa. Tem uns que não gostam, né? Só pregando a verdade. Mas eu não estou pregando a verdade aqui, eu estou pregando sobre sonhos, né? Então, tem uns que quando vai lá dentro assim, né? Onde está escondidinho debaixo do tapete, ele fica bravo, ele cria ódio do pregador, não quer chamar o pregador para pregar. Mas aqui, através de uma palavra, criou ódio. Por causa de pequenas coisas. Deus está dizendo, as pessoas te odeiam por causa de poucas coisas. Você não precisa ter o mundo inteiro para as pessoas te odiar. Se eles te odeiam é porque já têm odiado o Senhor primeiro. E agora o ódio entra. E quando o ódio entra, irmãos, você lembra o que Caim fez com Abel?
Deus fala com ele uns minutinhos antes. Ó, pecado está à porta. Só que o que ele faz? Ele deixa o ódio tomar conta dele. Ele faz o quê? Ele mata o irmão lá no campo. Por que não matou lá perto da casa do pai? Matou lá no campo, chamou o irmão para o campo. E agora, quando vem o ódio, depois José vai dizer no versículo 9, depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, preste atenção que agora ele não vai dizer mais, escuta. Ele vai dizer, preste atenção que eu tive outro sonho. Ele continua o percurso, ele continua tipo de uma palestra, ele continua falando, ele não para, ele não pega um intervalo, ele só pega um intervalo para os seus irmãos falar, ao ponto que ele não tinha dado privilégio, não tinha dado oportunidades para eles falar, mas ao ponto deles falar, ele se cala. E depois que eles terminam o discurso dele, nós vamos se dobrar diante de você, você vai ser rei sobre nós, criar o ódio. Aí ele continua, eu tive outro sonho. Irmão, um sonho não era suficiente? Por que ele foi contar os dois? Tem crente que fala uma coisa para um amigo que se disse amigo, irmão, você vê o semblante dele que recai. Não conta mais nada, já criou inveja, já criou dentro de si palavras de maldição. Ah, não, ele tem que falar que me amaldiçoou para mim ser amaldiçoado. Não. A inveja, o olho gordo já é a própria maldição. Você fala para uma pessoa, ele não se sente feliz com a sua vitória, aí você se diz ser amigo dessa pessoa, ou se diz quero perto de mim. Não, você quer bem longe de você. Deus poderia deixar José no poço, mas por que Deus trouxe ele para o Egito? Porque Deus poderia mandar ele depois para o Egito, mas Deus pensou o quê? Vou ter que mandar ele agora, porque senão eles vão matar o José. Porque ele foi virar rei depois de alguns anos, não foi naquele momento. Deus poderia mandar ele 3 anos depois do fato acontecido, mas Deus falou, eles vão acabar matando esse menino. Eu vou ter que mandar ele, eu vou ter que ensinar ele a passar por uma grande humilhação. Só que agora ele começa a contar os sonhos que teve. Só que agora o sonho, ele sonhou daqui. Eu quero lhe dizer nesse momento, qual é o seu sonho? Ou vai falar para mim que você não sonha? Eu não tenho nenhum sonho, então sonha hoje. Ou sonha por mim, se você não quiser sonhar por você. Sonha por mim, fala, Deus, dá mais para ele que eu quero. Tá? O que você sonha hoje, nesse momento? Qual é seu sonho hoje, nesse momento? Porque Deus poderia gerar o sonho lá, para colocar dentro de você. Mas Ele gerou o sonho dentro de você primeiro, para conectar com o de lá. Por isso que Deus mostra o sonho, apóstolo, embaixo, nos feixes, na terra. E depois agora vem mostrando o sonho do céu, para conectar e dizer, é o que eu quero para você. Talvez você veio até aqui hoje trazendo os sonhos da terra. Aí Deus está dizendo hoje, eu também estou conectando do céu, para dizer que é isso que eu vou fazer na tua vida. Consegue sonhar hoje? Sonha, irmãos. Eu sempre sonhei em ter vida boa mesmo, ter coisas boas mesmo. Pastor, como que eu vou sonhar com coisas ruins? Se você planta coisas ruins, o que você vai colher? Agora Deus me dá o livre-arbítrio para mim sonhar. Eu vou sonhar com coisas ruins.
Ainda tem uns engraçadinhos que diz, ele quer se achar, quer ser melhor que ninguém. É nada, é porque eu sonhei. Se você não sonhou, continua sonhando. E se você não sonhou, aprenda a sonhar hoje. Irmão, é tão fácil sonhar. Você sabe quando eu fui comprar um apartamento, o apóstolo, eles disseram assim, não, você não vai conseguir não, ganhava R$1.300. Como que você vai conseguir comprar um apartamento ganhando R$1.300? Eu entrei numa firma, o setor era o mais desvalorizado da empresa. Ainda quando eu fui para pegar uma máquina, para ganhar R$100 a mais, uma maquininha, o tamanho dessa mesinha aqui, essa você tem que ter estudo. Eu falei, estudo? Eu não terminei nem a segunda série. Não é o segundo grau não, a segunda série, tá? Segunda série. Eu não terminei, porque eu não ia para a escola. Aí uma vez que eu parei de estudar, porque eu fiquei bravo, que eu estava estudando com criança já. Mais pequena que o filho do apóstolo. Aí eles ficavam estirando sarro de mim, eu falei, Jesus, né? Usando a palavra de hoje, né? Eu vou ter que sair daqui, porque senão nós vai tretar. Aí eu falei, não vou mais para a escola. Aí parei, na segunda série. Não sabia ler, não sabia fazer nada. Não tinha faculdade, não tinha nada. Falei, o que vai ser da minha vida agora? Eu li a Bíblia, a letra A, eu falava O. A letra O, eu falava U. Eles ficavam dando risada na minha cara no fim do culto. A minha ex, quando eu namorava no mundo, ia para o culto para tirar sarro de mim. Olha o gago, sabe nem ler. Irmão, olha o poço. Olha o poço. E eu ganhava R$1.300. Eu chorava uma vez, eu fui na vigília, meu corpo está todo arrepiado aqui. Eu fui numa vigília, estava uma multidão. Veio uma missionária, o apóstolo, no meio dessa multidão, e eu chego até a chorar de emocionado. Ela veio em mim, apontou o dedo e falou assim, Deus manda eu te dizer, que hoje eu coloco uma sabedoria na tua mente, que muitos não vão entender de onde veio. Muitos vão dizer para você que escola você estudou, e que faculdade você fez para ter essa sabedoria. Você vai dizer de qual sabedoria veio. Eu entrava dentro do meu quarto. Sabe o que eu falava, irmão, para ter hoje? Meu pai está ali. Eu morava com meu irmão. E eu falava assim, pode chegar notícia aqui, que até minha família acabou de falecer. Eu não vou deixar do propósito, eu não vou quebrar o propósito que eu fiz com Deus. Se eu falei com Deus que eu vou ficar 8 horas dentro do quarto, pode chegar notícia ruim, pode falar isso, pode falar aquilo. Enquanto eu não cumprir o meu propósito, eu não vou sair daqui. E eu chorava diante da Bíblia e dizendo, Deus, tu me fez uma promessa, mas eu não sei ler. Eu chorava, eu molhava a Bíblia, acordava de madrugada e dizendo, Deus, eu não consigo entender o que o Senhor quer dizer. E Deus diz para mim, filho, continua, porque eu vou te honrar. Eu vou fazer tantas coisas na tua vida que nem mesmo você vai entender. Eu ganhava, irmão, repito, R$1.300. É muito notório falar isso, porque nós estamos falando de sonho. E eu sempre sonhei em ter algo bom, porque minha família está ali, meu pai, minha mãe, eu não tenho vergonha de falar, porque vergonha é não falar aquilo que Deus faz na tua vida. Deus falou o que Jesus falou para aquele homem? Que quando Jesus desce do monte, para aquele leproso, o leproso queria ir para o campo. Vou provar isso aqui na Bíblia. O leproso queria ir para o campo, às cidades, anunciar. Jesus falou, não. Vai, apresenta ao sacerdote e depois apresenta no altar. Você não tem que ficar falando o que Deus fez na tua vida para os outros lá fora. Você tem que falar no altar. Isso não é querer se engrandecer e não querer ser melhor do que ninguém. É para dizer que Deus faz, que Deus realiza sonho e que Deus pode fazer na vida de qualquer um. Minha família não tinha condições de me dar nada, porque meu pai trabalha numa empresa hoje, ele ganha R$700, R$800. Meu pai não se envergonha disso.
A minha mãe também trabalhava. Hoje ela não trabalha mais, mas ela trabalhava na mesma empresa. Eles não teriam condições. Mas meu pai sempre confiou na promessa que Deus tinha na vida dos filhos dele. Meu pai sempre acordou de madrugada para dizer: Deus, alcança onde quer que eles estão. Só que Deus prometeu o que Deus ia fazer na minha vida, muitos desacreditaram. Eu vou ser bem sincero e dizer, pastor, quando eu falei: Senhor, eu queria comprar um carro, mas não tem dinheiro. Eu não consigo pagar. Só que o primeiro carro que Deus me deu foi um Fuso titânio, que era o meu sonho, ter um Fuso titânio. Por quê? 2 anos atrás eu vim em Apucarana, entrei dentro de um, e falei: um dia eu vou ter um. Em nome do Senhor Jesus, passou 2 anos, Deus me deu um. Quando eu não era crente, eu ia direto pescar no Mato Grosso. Passei o Mato Grosso, quebrou a mucinética do carro. Nós ficou lá dentro 2 dias, não podemos sair porque atravessa com balsa. O carro quebrou, não tem como sair. Veio uma pessoa de Arapongas nos socorrer lá. Nós andou naquele dia 24 quilômetros a pé. Quando chegou perto do destino, apareceu uma S10 com um barco atrás. Eu e meu irmão subiu dentro e falou: nós leva você e subir dentro. Eu olhei para aquela S10 e falei: um dia eu vou ter uma S10. Um dia eu vou correr atrás, eu vou realizar esse meu sonho. E eu, irmão, fui tentar comprar uma Hilux, fui tentar comprar uma Amarok, mas não consegui. Tudo deu errado. Quando ouvi, eu não estava passando lá da concessionária, eu vi uma S10 lá. Eu falei: Deus, eu já tenho um carro financiado no nome, mas eu vou tentar passar outro. Eu cheguei lá, o cara chegou: passa a ficha. Eu falei: pode passar. Quando ele passou, ele falou assim: está aprovado. Quando eu olhei no meu score, o score estava 250. Ainda eu já tinha mais um financiamento no nome. Eu falei: isso aí é para quem sonha e para quem não desiste do teu sonho. Deus está dizendo: vai atrás, profetiza naquilo que você não tem hoje, mas amanhã você vai ter. Irmão, vai atrás, persista. E já estou encerrando. Pode ir. Eu não consigo, mas vai lá. Eu não tenho condições, mas vai lá. Chega lá, coloca a mão. Eu profetizo que um dia eu vou ter. Eu profetizo que eu vou conseguir. Eu profetizo. Irmão, Deus se alegra disso. Um dia Deus falou para mim assim. Estava na minha igreja, o pastor subiu no altar, o pastor veio e falou assim: Deus manda te dizer que vai te dar uma loja. Falei: ô Senhor Jesus.